Fala galera, beleza? Vamos conhecer a nova classe chamada Astrólogo, que tem como seu ponto forte causar dano mágico individual a longa distância e que mexe com estrelas, com o céu, com a lua e que tem toda essa dinâmica espacial. É uma classe roubada de lei como classe nova e venha comigo conhecer essa classe. Primeiro eu vou mostrar o HUD e por que eu deixei assim. Só vai ficar uma habilidade de fora, que é essa aqui. É a adivinhação, se eu não me engano, a adivinhação dos buffs que você tem. A diferença entre ela e essa aqui é que essa aqui é totalmente aleatório, o buff que vai ser. E esse vai ser o que você vai escolher. Você tem a possibilidade de escolher quais são os 3 grandes buffs, que eu vou falar já, que são esses buffs aqui. Bem curiosos. Cada um faz algo muito específico e cada situação vai determinar o que você vai utilizar. Enfim, em resumo, o PvE você sempre usa esse aqui. O PvE não tem sombra de dúvidas que é o melhor, é o Sol. Mas no PvP, no Demon, há variações. Então, deixa eu explicar aqui por que tá assim o HUD. Aqui na parte de trás são as skills com cooldown maior e que você vai utilizar com menos frequência. Aqui é um buff de defesa com curta duração, de anti-stun, de imunidade ao controle, na verdade. Garantia de evasão e cura. Aqui é uma skill que debuffa e também causa dano em área. Isso aqui é um buff que aumenta ataque, entre outros atributos ofensivos. E aqui é o buff para você e seus aliados de 30 minutos. Aqui é a corrida que se autodissipa e deixa você intangível. E aqui são 4 skills de dano. Aqui é o Chi, que não dispensa comentários, né? E a skill de Chi, que gasta 1 barra, que é o grande buff poderoso dessa classe, que é o que ela tem de diferente das outras. Esse evento aqui é para poder mostrar as habilidades, efeitos visuais, toda a movimentação do personagem, buffs e debuffs que ele podem ter ou causar. E tirei equipamentos, Eidolon Fera, desliguei skill de constelação, deixa eu ver se é esse aqui mesmo, isso. Tirei pneuma para poder não ter muita poluição visual e ficar mais fácil de ver. Começar com ataque básico, não tem mistério. Causa dano mágico extra no alvo. Ataque base. Não tem muito mistério. Estrela Maléfica, que aumenta o dano. Ela tá aqui na posição central, dividindo com os espaços do ataque básico. Eu tô sem um criador, tá? Pra poder não variar tanto dano. Vou tirar esse pneuma também. Esse pneuma, eu confundindo. Esse livro. Pra ter menos ativação, pra ficar mais limpa a tela. Essa é a animação da skill. Dá um ataque direto, sem muita enrolação, feito de estrela. Então vamos ver como é que fica na versão tunada. É como se causasse um ataque a mais. Stellar Burst, que eu não sei como é que é a tradução exata. Ali, ó, surto estelar. É só ver ali embaixo. Causa dano mágico ao alvo e outros inimigos dentro de 4 metros do alvo. Os alvos afetados recebem 50% mais de dano dessa habilidade pelos próximos 3 segundos. E quando você ativa a adivinhação da estrela, como eu mostrei anteriormente, tem uma instância de dano extra. Então essa aqui é o efeito da skill. Também tem um cooldown curto. Encantamento astral. Causa dano mágico ao alvo 3 vezes. Quanto menor o HP atual do alvo, maior é o dano. Até 60% de dano aumentado. E, sob o efeito de adivinhação estrela, tem 3 instâncias de dano extra. Então vamos lá ver a skill. Encantamento astral. Como é uma skill que tem lançamento com um pneuma sem luar, ela fica mais forte, mas no momento eu não tô com pneuma, né? Que é para poder mostrar melhor. Agora a gente vai chegar na skill que eu considero basicamente a melhor da classe, que é essa aqui. Celestial Crash, Impacto Celestial. Canaliza continuamente impactos celestiais no local do alvo, causando dano mágico ao alvo e outros inimigos dentro de 6 metros.
reduzindo a velocidade deles em 30% por 4 segundos. A habilidade atinge o alvo 4 vezes, com o dano no alvo principal aumentado em 20%. Ou seja, é uma skill de dano em área, como eu falei, dano focado em um alvo só. Então, quem você escolhe vai receber mais dano do que quem está perto. E também dissipa um efeito de bênção de até 3 alvos. É uma skill que debuffa também. 4 instâncias de dano extra e uma dissipação extra com efeito da estrela da adivinhação, como eu mostrei lá no começo. Essa aqui é a animação da skill. Muito bonito. Começa a chover estrela do céu. A tal da corrida intangível que ele tem, que se autodissipa, tira até 3 enfraquecimentos, efeito de maldição e restrição, salta em direção às estrelas, deixando uma marca estelar para trás. Sua forma se torna incorpórea e imune a todo dano e efeito de controle. Durante esse tempo, você pode controlar a marca estelar para se movimentar rapidamente. Tem um tempo máximo de até 5 segundos. E você pode cancelar antes disso. Ao você parar, o personagem dá uma brecada e causa um dano mágico em área dentro de 3 metros. E também uma skill que passa dentro, sai, entra de qualquer forma do círculo do Dragon Blade. É que eu não conheço nenhum para poder mostrar, mas é só você ter a experiência real que você vai ver. Essa aqui é a animação. E ele causa dano assim que ele para. É um dano em área num range de 3 metros. Um dano considerável. Observação sobre essa skill, né, que eu esqueci de falar. Com a desviação da estrela dá para duplicar o tempo em que você pode ficar intangível. Então, você pode ficar 10 segundos nessa condição, sem ser tocado. E sua fera fantasma pode atacar seu inimigo durante esse tempo. É só você que está fora do combate, mas a sua fera também está lá participando. Então vamos lá ver a próxima skill. É o buff dele. Bênção Estelar. Aumenta 20 de sorte. E a cada 5 segundos o próximo dano não crítico vai ser um crítico. E o próximo erro é um acerto. Dura 30 minutos e beneficia todos os aliados. Aqui a animação do buff. Proteção Astral é uma skill bem similar com o Shadow do Dragon Blade, Celere do Dabrae e o Libertar do Arcano. Remove todos os efeitos de controle e aciona imunidade a controle por 3 segundos. Restaura 15% de vida. Todo dano recebido nos próximos 3 segundos tem garantia de ser esquivado, menos dano verdadeiro e dano de acerto garantido. Você pode usar essa skill sob efeitos de controle. E aqui a animação da habilidade. Parece que ele fica invisível. Uma excelente skill. Permitindo que todas as habilidades sejam lançadas enquanto está em movimento. Já já vou mostrar quais você não pode. Aumentando a velocidade de movimento, lançamento e ataque em 10 segundos. Com a desviação da estrela, dura 20 segundos. Então vamos pegar de exemplo essas duas skills aqui. Tô me mexendo, ó. Ele não se mexe. Tá travado. Mas com o reforço, o buff da estrela, né? Deixa eu ver o nome correto. Força estelar, né? Isso. Você consegue se mexer enquanto utiliza, te dando mais liberdade. Intercessão Celeste. Causa dano mágico e aprisiona o alvo por 1 segundo. Emaranha por 2 segundos e garante que todo o dano perdido do astrólogo e seus aliados acerte o alvo pelos próximos 3 segundos. Duração do selo em emaranhar e acerto garantidos são todas dobradas. E essa é a animação da habilidade de controle e dano. A próxima habilidade tem duas que fazem a mesma coisa. Eu vou colocar aqui ela só para mostrar de exemplo. Ambas compartilham a mesma recarga.
mas fazem a mesma coisa, só que uma de forma aleatória, que aqui não gasta Chi, e a outra você gasta uma barra para poder escolher qual benção você quer. Com Chi você escolhe, sem Chi vai ser na sorte. Não vale a pena de jeito nenhum. E as duas compartilham da mesma recarga. Por sorte, eu ativei a melhor para PvE, mas nem sempre será assim utilizando essa versão, então aconselho não usar ela e usar apenas a de Chi. O Demon, essa aqui muda. É Sol, Lua e Estrela. No Demon, muda. O Sol vira dia, ou é luz. Isso é luz. As três em PVP são excelentes, mas acredito que essas são as duas melhores opções. Lua e luz, né? Essa é a menos eficaz, ao meu ver. Vamos lá, falar do Demon primeiro. Essa versão aqui gera um escudo como seu ponto mais forte. Olha o escudo que eu tô gerando ali no HP. Aí você deve estar pensando, tá batendo em mob, por isso que tá gerando esse escudo. Eu já testei em player e é a mesma coisa. Continuando falando da versão da luz, ela faz o seguinte: dura por 15 segundos, converte parte do dano que causa em escudo. Enquanto o efeito de adivinhação estiver ativo, a duração dos efeitos de controle recebida é reduzida em 25%. Após causar dano igual a 30, 50, 150% do seu próprio HP máximo, aumenta o dano em 10, 20, 30% de acordo com a porcentagem de escudo convertida. A lua, eu acredito ser a mais ofensiva. Ela dura 12 segundos, dura menos tempo. Aumenta a velocidade de lançamento em 10%, 30% de taxa de crítico. Após cada crítico, aumenta o dano crítico final em 10% até 50%. No máximo de 2 cargas por 1 segundo. O bônus de dano ignora os 350% de limite de bônus de dano crítico. A versão da estrela, como eu já falei bastante, as próximas 5 habilidades da classe, excluindo a habilidade de Chi, acionarão seus efeitos uma vez a mais no primeiro lançamento e vão ficar com esse efeito brilhando. As próximas 5 foram 2, 3, 4, 5. Acabou. Eu diria que é a menos eficaz, mas em alguma situação ela pode ser boa. E só um adendo para ter certeza, para matar qualquer dúvida. Essa habilidade que eu utilizei não dá para debuffar. E um bônus, ao ser fragilizado, a corridinha de ficar intangível se autodissipa. E outra coisa também, esse buff, essa bênção especial não dá para ser debuffada. Bom, e quando você obtém uma das 3 adivinhações, você ganha um buff de velocidade de movimento de 30% e imune a um efeito de controle por 6 segundos. Não é imunidade a controle por 6 segundos. É só o primeiro controle que você vai tomar, você vai ignorar. Aqui eu vou dar um exemplo da skill que prende o inimigo, que é a tensão do WR, e o próximo funciona. Ou seja, é só o primeiro controle. O que eu diria que é a melhor versão para se utilizar PvE é o Sol. Aumenta o alcance em 6 metros a mais, reduz a recarga das habilidades e o custo delas em 10%. Aumenta o dano recebido seu em 20%. Aumenta o ataque em 3% a cada vez que usa uma habilidade. E junta, acumulando até 45%. Aumenta o CDR. Tem um 25%, sem alguns equipamentos, é claro. Vai para 35%. E o ataque vai aumentando gradativamente. Cada vez que eu solto umas skills, o ataque vai aumentando. E por aí vai. Até ter 15 stacks. Excepcional a skill. É falar no range, né? Muito longe. Uma vez vai para 19 metros. Bem longe mesmo. Mas não é tão interessante ficar essa distância, porque quando acabar vai ter que chegar mais perto de novo, né?
Mas em algum momento pode ser outro se afastar assim. Dependendo da situação, né? Quando acabar, o range vai ser reduzido. Engraçado que dá pra atacar 15 metros, né? Não, eu jurei que eu vi 15 metros mais cedo, enfim. Cadê o Declínio Perde Estrela? Esse aqui é o nome dele em português. É uma skill de Chi. Causa dano mágico massivo ao alvo e os outros inimigos dentro de 8 metros e atordoando por 1 segundo. E adiciona o efeito de aumentar o dano enquanto o HP está acima de 40%, com duração de 20 segundos. Essa duração pode ser ampliada. E é um efeito muito bonito. Vai abrir um buraco negro embaixo do alvo e vai cair um meteoro na cabeça dele. Muito bonito, cara. Mas acredito que seja leitura mental. Na verdade, é o nome do efeito da habilidade. Causa dano e aplica um efeito de inversão dos controles do personagem. Vou mostrar como é que é na prática quando alguém recebe esse efeito. E, com o efeito de adivinhação da estrela, aumenta a instância de dano e a duração é dobrada de 5 para 10 segundos. E, um efeito muito bom, impede que o alvo possa desaparecer por 8 segundos. Essa aqui é a animação da habilidade. Essa aqui de cima. Como se ele lançasse um ataque direto rápido. E para finalizar, Carga Celestial. Causa dano mágico ao alvo e concede aleatoriamente para si mesmo de 1 a 4 cargas de Estrela da Sorte, que em resumo, de acordo com sua sorte, aumenta mais o ataque. Então vou soltar aqui algumas vezes para vocês verem a sorte sendo aplicada. Um stack, ó. Esse é o ataque, esse aqui é o ataque sem o buff. 2 stack dessa vez. E vai de acordo com a sorte. Declínio Perde Estrela dá lugar a essa habilidade aqui. Alinhamento Celestial. É uma skill que você cria uma super carta estelar acima da área por 90 segundos. Jogadores inimigos da carta têm a velocidade de lançamento reduzida em 30% e não podem ganhar pelos próximos 3 segundos efeitos de bênção. Quando esse efeito é aplicado, efeitos de bênção existentes são dissipados primeiro, após 3 segundos de dissipações. Após 3 dissipações, imunidade, esse efeito se dissipa. Esse efeito é aplicado novamente a cada 30 segundos enquanto a carta existir. Jogadores aliados recebem 20% a menos de dano e seus controles são reduzidos em 1/4 do tempo total. O dano da próxima habilidade sua e dos seus membros do grupo dentro de 8 segundos tem um crítico garantido, mas o multiplicador é fixo de 200%. E apenas uma super carta estelar por facção pode existir dentro de uma certa distância. Os astrólogos aliados dentro do alcance da carta não podem criar outra carta, ou seja, uma a cada 1 minuto e meio. E esse é o efeito da habilidade. Sem sombra de dúvida, acho que é o mais bela que tem. E você tem que soltar um ataque rápido, dentro de 8 segundos, para ter o crítico de 200% garantido. Dá pra você ir pra fora também, observar de longe. Parece até aquela bolha que tem em Jujutsu Kaisen. Bem bonito. Primeiro vamos ver a introdução. Astrólogo sábio. Como vocês podem ver, a área de efeito dele é muito fraca. O alvo único é seu potencial e o trabalho em equipe. Vou deixar um print de como que eu distribuiria as skills e não ter meio termo com essa classe. Ou é nível 20 ou é nível 0. Algumas são péssimas e outras são excelentes.
Então eu vou abordar apenas as duas skills principais de cima de cada cultivo. Colisão da nova. Quando uma habilidade de dano atinge apenas um alvo, ela causa ataque em 30% de dano adicional ao alvo. Se for um monstro, o dano é aumentado em 50%. E aumenta o lançamento da skill de Chi, decline o perde estrela em 20%. E o dano no alvo principal em 50%, que é essa habilidade aqui. No lado Demon, Sol muda para luz. E a skill que te abençoa com uma das 3 bênçãos te dá esse buff que eu já falei anteriormente como funciona. E aumento de velocidade de movimento e imune a 1 efeito de controle por 6 segundos. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. É uma novidade da classe, ainda estou aprendendo a jogar. Tem muita coisa ainda para descobrir sobre ela, sobre mecânicas, possibilidades que podem ser feitas PVP e PVE. E foi um prazer ter mostrado essa classe para vocês. Um abraço e até a próxima. Fui.